Oi pessoal, vamos apresentar sobre câncer de esôfago. O meu grupo é o G3, turma A. O grupo é composto por Alane, Beatriz, eu, Kaique, Guilherme, Henrique e Tatiana. Nessa apresentação, para ficar mais didático, a gente elencou alguns objetivos sobre o câncer de esôfago. Para que a gente possa entender melhor, a gente fez uma divisão. Primeiramente, a gente vai ver a anatomia do esôfago, depois a fisiologia do esôfago, fisiologia da deglutição, epidemiologia do câncer. Vamos fazer uma comparação dos principais, do adenocarcinoma versus o epidermoide. Vamos entender os tipos histológicos, o quadro clínico desse câncer. Vamos aprender como diagnosticar, entender o estadiamento, como tratar e o prognóstico desses pacientes. A anatomia, do esôfago é uma anatomia que a gente vai dividir por partes, porque ele é um órgão que ele atravessa as três regiões, Ele atravessa a região cervical profunda, o mediastino posterior e a cavidade abdominal, Mesmo sendo ali uma porção bem curta. Em torno de 25 a 30 centímetros o esôfago, E nesse trajeto, ele faz esse trajeto cercado, por várias estruturas vitais. Lembrando que o esôfago é um tubo muscular longo, elástico e contrátil, e ele se estende ali na cervical em C6 até a transição esofágo-gástrica, ali em T11. Continuando na anatomia, a gente sabe que o esôfago, ele começa na região medial, certo? Mas ali na linha média, mas ele desvia ligeiramente para a esquerda, da traqueia, conforme passa pelo pescoço, na entrada do tórax. No nível aqui da carina, a gente já tem um desvio diferente, já é um desvio para a direita, para acomodar quem? Para acomodar o arco da aorta. Seguindo seu trajeto, ele faz, ele volta sobre o brônquio-fonte direito, ele vai voltar e vai permanecer ligeiramente desviado para a esquerda, conforme vai entrando aqui no diafragma, como é visto aqui na figura. As correlações anatômicas, a gente vai falar aqui as principais estruturas que estão ligadas ao esôfago, esse órgão que atravessa essas três regiões, Aqui na região cervical, a gente vai ter anterior a ele a traqueia e um nervo laríngeo recorrente. Posterior, vamos ter a coluna vertebral. E lateralmente, tem os lobos da tireoide e as artérias carótidas. Na parte torácica, anterior, vamos ter a traqueia aqui, como a gente está vendo, a carina, bifurcação da carina, o pericárdio e o coração. Posteriormente, na região torácica, vamos ter as vértebras e ductos torácicos. E lateralmente ao esôfago, vamos ter as pleuras. Na região abdominal, a gente sabe que ele vai ficar fixado, no hiato esofágico, fazendo esse curto trajeto, que é em torno de 2 a 4 centímetros. Outra parte bastante importante é as regiões do estreitamento anatômico do esôfago. A gente sabe que ele tem 3 pontos de constricção, Iniciando aqui pelo esfíncter esofágico superior, a constricção cricofaríngeo, porque pelo músculo cricofaríngeo, a gente sabe que é o menor estreitamento anatômico do esôfago, correspondendo em torno de 14 milímetros. Na região aqui medial, temos
a constricção broncoaórtica, né? Formado por quem? Pelo broncofonte esquerdo e o arco aórtico, né? Localizado ali logo abaixo da carina, onde o brônquio fonte esquerdo e a aorta eles vão limitar o esôfago. Essa constricção, né? Ela é ao nível da quarta vértebra torácica. E por último, e não menos importante, é a constricção diafragmática, que se dá em torno de 16 a 19 milímetros e ela marca a porção inferior, né? Porção inferior do esôfago, né? Que é aqui essa região onde o esôfago passa através do diafragma. Lembrando que entre esses pontos de constricção, como a gente pode ver na imagem, a gente vai ter áreas de dilatação. Essas áreas de dilatação são as áreas normais, são as áreas que o alimento vai estar passando e não vai ter nenhum ponto de constricção. Essas áreas elas são em torno de 2,5 centímetros. Vamos falar aqui também da vascularização do esôfago. A gente sabe que o esôfago é uma zona altamente irrigada, né? Por isso tem a questão da rede de segurança cirúrgica, mas também tem o contra, que é a questão da metástase. Essa rede de segurança cirúrgica ela é importante, né, na questão da cirurgia do esôfago, mas tem esse outro ponto. Por ela também ser vascularizada, ela também tem uma ampla drenagem, e a drenagem dela, ela também é dividida como em drenagem cervical, torácica e abdominal. Cada região é drenada por drenos diferentes. Na região cervical aqui, a irrigação a gente vai ver que é feita por quem? Pela artéria, né, tireoide inferior. A gente está vendo aqui que ela vem do ramo tronco, né, tirocervical. E a gente sabe que a irrigação também do músculo cricofaríngeo é feita pela tireoide superior. Na região torácica, a gente já vai ver que a irrigação vai ser feita pelos ramos da aorta, como a gente está vendo aqui na figura, né? E também pelas artérias brônquicas. Eles é quem vão irrigar essa região torácica do esôfago. E na região abdominal, a gente vai ter uma irrigação pela artéria gástrica, né, esquerda, e pelas artérias frênicas. Essas duas artérias são as principais na irrigação abdominal do esôfago. Aqui, pela drenagem venosa, né, também a gente dividiu em 3 regiões para poder entender melhor. E a gente vai ver que na região cervical, quem vai fazer essa drenagem, né, drenagem venosa, são as veias tireoides inferiores. E do mesmo jeito, no músculo cricotireoide, como eu falei anteriormente, quem também vai fazer essa drenagem é a veia tireoide superior. Já na região torácica, a gente vai ver que é feito pelo sistema asgo, né? São as veias asgos e hemiasgo que vão fazer essa drenagem nessa região torácica do esôfago. Na região abdominal, a gente vai ver que essa região vai ser drenada pelas veias frênicas e pela veia gástrica esquerda. Na drenagem linfática, né, é importante a gente entender que a questão de metástase pesa bastante quando se pensa em câncer de esôfago. Por quê? Porque ele tem vários linfonodos. E em cada região, nas 3 regiões, cervical, torácica e abdominal, cada região dessa é drenada por um linfonodo diferente. A gente sabe também que o esôfago, né, na cirurgia, é um órgão de difícil acesso, principalmente pela cavidade torácica. Não é todo cirurgião que chega a operar bem esse órgão. Então, falando aqui de drenagem linfática, a gente entende que nos 2 terços superiores, o fluxo dessa drenagem
ela é para cima, né? Então aqui na região cervical e boa parte da região torácica, o fluxo dessa drenagem vai ser para cima. Já na região aqui abdominal e uma pequena parte da região torácica, a gente sabe que tende aqui ao fluxo dessa drenagem ser para baixo, certo? Então, iniciando aqui na região cervical, a gente vê que tem os linfonodos paratraqueais anteriormente, né, que fazem essa drenagem, e os linfonodos cervicais e jugular interno, que vai fazer essa drenagem aqui na região cervical. Esses são os linfonodos mais importantes. Na região do tórax, a gente vai ver os linfonodos paratraqueais, esses linfonodos aqui, ó, o ducto torácico e os linfonodos. E esses linfonodos vão estar fazendo essa drenagem nessa região cervical. Aliás, desculpa, nessa região torácica. Os linfonodos aqui, na região torácica, né? Temos também ainda aqui os linfonodos traqueobronquiais. E na região abdominal, temos aqui os linfonodos diafragmáticos, certo? Os linfonodos celíacos, que também vão pegar boa parte dessa aqui, os gástricos esquerdos e os retrocardíacos. Eles aqui vão fazer essa drenagem aqui da parte abdominal. Como eu falei, a questão de metástase é bastante importante nessa região. Por quê? Porque essa intrigada rede linfática do esôfago, né, ele vai permitir uma disseminação muito rápida de infecção e de tumor nas 3 cavidades corporais. E isso também é importante a gente entender por conta do estadiamento e do tratamento. Seguindo, vamos falar um pouquinho da questão da inervação. A gente sabe que o esôfago ele tem uma inervação própria, né? Que é o plexo mioentérico, né? Que é dividido entre o plexo de Meissner e o plexo de Auerbach. Aqui nessa figura, a gente vê, está vendo aqui na submucosa, né? O plexo de Meissner. Então, o plexo de Meissner ele vai ficar localizado nessa região, na região da submucosa. Já o plexo de Auerbach, ele vai ficar localizado aqui entre os músculos. A gente sabe que tem 2 camadas de músculo, né? O músculo circular e o músculo longitudinal. E entre essas 2 camadas, a gente vai ter o plexo de Auerbach. Lembrando também que a gente tem a inervação simpática e parasimpática, sabendo que temos o nervo vago, o nervo glossofaríngeo e o faríngeo recorrente, né? Esses são os principais nervos, né? Que inervam essa região do esôfago. Falando um pouco da histologia, né, desse órgão, a gente sabe que esse órgão ele não vai ter serosa, ele vai ser dividido em mucosa, na submucosa, a camada muscular própria dele, né, e a camada adventícia, que era para ser a serosa, mas esse órgão ele não tem a camada serosa. A gente sabe ainda que a camada mucosa ela é dividida, né? Ela vai ter o epitélio, tem a membrana basal e a lâmina própria. Ela vai ter essas 3 divisões. Sabemos também que aqui nessa submucosa vai passar toda a drenagem linfática e venosa nessa região. E a gente sabe que o esôfago, né, por ele passar por várias regiões, a gente sabe que ele tem 2 regiões histológicas diferentes, que é o terço superior do esôfago e os 2 terços inferiores. No terço superior do esôfago, a gente tem um epitélio muscular, né, estriado. Já no 2 terços inferior, esse epitélio ele é liso. E como eu falei no slide anteriormente, temos também o plexo de Meissner, que fica na camada submucosa, e o plexo de Auerbach, que fica entre as camadas musculares. Então, a fisiologia do esôfago é importante a gente entender para poder entender a fisiopatologia e o quadro clínico de várias doenças, inclusive o câncer. Então, a fisiologia da deglutição, né, que ele
A função do esôfago, uma das principais funções é conectar, né, a cavidade oral com a cavidade gástrica, levando assim o bolo alimentar. E a gente vai dividir em 3 fases. Vai ter a fase voluntária, a fase faríngea e a fase esofágica. Vou descrever um pouquinho o que vai acontecer em cada fase. Na fase voluntária, né, quando vai iniciar a deglutição, o alimento vai estar na boca, vai ser mordido pelos dentes, vai ser empurrado, né, pela língua, né? O alimento vai ser comprimido e empurrado pela língua e vai ter essa pressão contra o palato. E de lá, esse alimento ele vai ser encaminhado para a faringe. Essa é considerada a fase voluntária. A fase faríngea, à medida que esse alimento vai chegando nessa região, ela vai estimular alguns receptores epiteliais que estão ali. De lá eles vão mandar a mensagem ao bulbo, né? A região que tem o centro da deglutição. E essas mensagens vão ser enviadas por 2 nervos, o nervo glossofaríngeo e o nervo vago. Com isso, vai ocorrer algumas coisas que vai ajudar nessa deglutição, que é o fechamento da laringe pela epiglote, para o alimento não cair, né, no canal errado, e vai ter o relaxamento do esfíncter esofágico superior, como já foi citado. Esse esfíncter vai relaxar para o bolo alimentar poder passar. Tendo também a contração da parede muscular, que vai gerar ondas, certo? Então aqui o esôfago ele já vai estar aqui, né, o esôfago não, desculpa, o alimento já vai estar aqui na cavidade esofágica, considerando agora a fase esofágica. Vai ocorrer a contração da faringe, transmitindo ondas para que esse bolo alimentar possa descer. O que está acima desse bolo alimentar vai contrair, gerando onda, e o que está abaixo vai relaxar para que o alimento possa passar. Com isso vai gerar o quê? A distensão do esôfago pelo alimento. O alimento também vai fazer essa pressão e vai abrir, né? Vai abrir esse canal, tendo também o relaxamento, né, do esfíncter esofágico, né, inferior, e a passagem, a última coisa, né, que vai ter é a passagem do bolo alimentar para o estômago. E falando sobre a doença em si, sobre o câncer de esôfago, vamos falar um pouco da epidemiologia desse câncer. A gente sabe que esse câncer está entre as 10 neoplasias, né, malignas mais incidentes no Brasil. Então, é um câncer bastante importante, né? E também é um câncer que está entre os que mais matam. A 6ª morte mais comum por câncer, pelo câncer de esôfago. A gente sabe o perfil desse câncer, geralmente ele é predominante no sexo masculino e é de idade média, né? Geralmente os homens têm esse câncer acima dos 40 anos, então o perfil é um homem, né, de 40 a 60 anos que vai ter esse câncer, geralmente. E a gente sabe também que um dos fatores de risco é o tabagismo, né, que ele vai aumentar 2 a 4 vezes a possibilidade de ter esse câncer. Sabendo também a alta incidência desse câncer nos países orientais. Essa é uma tabela comparativa para a gente poder comparar e entender melhor, né? Esses são os 2 tipos, né, de neoplasias mais comuns, é o adenocarcinoma e o epidermoide. A gente sabe, né, que no adenocarcinoma, geralmente ele dá no terço distal do esôfago, já o epidermoide ele dá no terço médio, né? Por que o adenocarcinoma dá no terço distal? Porque geralmente ele tem como um dos fatores de risco, alguma coisa que desenvolve ele, é o refluxo, né? E como a gente tem esse refluxo, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a mudança de epitélio. Aqui a gente vê que é um epitélio coluna no adenocarcinoma. Já no epidermoide, a gente está vendo aqui que o epitélio é estratificado. Então, antes o adenocarcinoma tinha um epitélio estratificado. Com esse refluxo, com o suco gástrico
alterando ali a sensibilidade das células, teve uma metaplasia intestinal e o epitélio ficou colunar. Como já falei, o adenocarcinoma ocorre mais no terço distal e o epidermoide geralmente ocorre mais no terço médio. Sabendo disso também, a gente sabe que nos últimos anos o adenocarcinoma teve um aumento de sua incidência. Já o epidermoide, ele diminuiu a sua incidência, mas mesmo assim, o epidermoide hoje continua prevalente. Sabendo também, o câncer de esôfago, ele não é um câncer que afeta geralmente apenas uma raça, né? Ele afeta as duas, dependendo do seu tipo. O adenocarcinoma geralmente dá em brancos, já o epidermoide dá em negros. O epidermoide é bastante comum em países subdesenvolvidos, né? Países africanos. Já o adenocarcinoma, ele é mais comum em países desenvolvidos, países europeus, nos Estados Unidos. Um dos fatores, né, de risco para o adenocarcinoma é a obesidade, né? E correlacionando geralmente os países desenvolvidos, pela questão da alimentação, do fast food, geralmente tem um índice muito grande de obesidade. Já no epidermoide, um dos fatores é a tilose plantar. Bom, sou Henrique e eu continuarei a partir daqui. Em relação aos tipos histológicos, nós teremos dois tipos principais, o carcinoma escamoso ou epidermoide e o adenocarcinoma. Em relação ao carcinoma escamoso, ele está relacionado ao epitélio estratificado não queratinizado, que é característico da mucosa normal do esôfago, e a patogenia dele é mal definida, porém sabe-se que ela tem relação com a amplificação do gene fator de transcrição SOX2, a superexpressão da ciclina D1, que é reguladora do ciclo celular, e também as mutações da perda de função dos genes supressores do tumor, como o TP53, este, por sua vez, também está envolvido com a patogênese do adenocarcinoma, e também teremos, no caso deste, a caderina E e o NOT1. A associação com álcool também está presente, tabaco e alimentos contaminados por fungos, assim como infecção pelo HPV. A morfologia dele é que ele ocorre principalmente na região do terço médio desse esôfago, porém isso não impede que ele acometa outras regiões, como cervical e abdominal, mas essa é a mais prevalente em mais da metade dos casos. A lesão se inicia in situ, que é conhecida como displasia escamosa, que é uma displasia de alto grau. Ela vai gerar um espessamento pequeno, que é semelhante a uma placa, e ao longo dos anos ela pode evoluir para um tipo de massa polipóide ou esofítica, que é uma massa que tem um crescimento macroscópico em protrusão para esse lúmen, podendo causar uma obstrução futuramente. Outros tipos de lesões que pode ser causada é uma lesão ulcerada ou difusamente invasiva, causando enrijecimento e estreitamento da luz. E essa lesão invasiva ela pode acometer os tecidos adjacentes, causando uma repercussão sintomatológica de acordo com o tecido acometido. Por exemplo, se atingir a árvore respiratória, pode gerar uma pneumonia. Ou se atingir a aorta, um sangramento caótico. Enfim, isso é algo específico de cada tecido acometido. Ele pode variar em relação à diferenciação de moderado a bem diferenciado. E é interessante lembrar que, independente do tipo histológico, os tumores sintomáticos são todos grandes, caracterizados como de uma doença avançada, pois só há sintomatologia quando se acomete mais de 2/3 desse lúmen, e é a partir daí que a gente vai ter o quadro sintomatológico, como disfagia, por exemplo. Isso quer dizer que já houve um grande acometimento da parede esofágica. Os linfonodos eles têm uma forma de disseminação que pode ser de dois tipos: circunferencial, aqueles linfonodos que estão ao redor da lesão primária, e do tipo longitudinal, uma disseminação verticalizada, que tem muita relação com nódulos intramurais de lesões metastáticas que estão a centímetros de distância dessa lesão inicial. Então, esses componentes associados permitem essa disseminação do tipo longitudinal. Então, uma lesão primária pode acometer linfonodos mais distantes em relação a ela. Em relação à localização, é muito importante destacar isso, pois se tiver uma lesão primária no terço superior, os linfonodos primariamente acometidos serão do tipo cervical, na região medial dos linfonodos mediastinais, todos os tipos de mediastinais, e na região inferior a gente pode ter acometimento de linfonodos abdominais
e celíacos. Em relação aos fatores de risco, eles são totalmente relacionados com a exposição a fatores ambientais. Esse tipo de exposição pode ser em relação a hábitos de vida, em relação a fatores dietéticos, doenças do esôfago, acometimentos genéticos e outros acometimentos. Em relação aos hábitos de vida, nós podemos destacar principalmente o tabagismo e o etilismo, assim como a ingestão prolongada de bebidas muito quentes, geralmente em relação de temperatura em torno de 65 graus. Já quando se diz os fatores dietéticos, a gente pode destacar os alimentos ricos em N-nitroso, componente N-nitroso, que são principalmente os alimentos defumados, a contaminação por fungos, produtores de toxina, como eu disse anteriormente, alimentos contaminados por essas toxinas fúngicas estão muito relacionados a esse tipo de carcinoma, a deficiência de selênio, zinco e vitaminas, principalmente a vitamina A. Algumas doenças esofágicas também têm essa relação, como a acalásia, que é um distúrbio de motilidade desse esôfago, a síndrome de Plummer-Vinson, que tem uma deficiência de ferro associada a um déficit vitamínico. Ela gera uma atrofia da mucosa orofaríngea e da mucosa esofágica. Também pode ter relação com a estenose cáustica e o desenvolvimento desse carcinoma a partir dessa lesão cáustica, ele pode durar até 40 anos de evolução. Então é um tempo muito prolongado. Divertículo esofágico também tem uma relação com o desenvolvimento do carcinoma escamoso. A questão genética, a gente pode destacar a tilose, que é uma síndrome que vai causar um espessamento da região plantar do pé e da região da palma da mão. E em outras causas, a gente pode destacar bulimia, infecção pelo HPV e exposição à radiação. Adenocarcinoma, ele está totalmente relacionado com o esôfago de Barré. E principalmente acomete o terço distal, pois tem relação que é o esôfago de Barré, que é uma complicação de uma DRGE erosiva. Ou seja, o que é uma metaplasia? A metaplasia é a substituição de um tipo celular por outro mais adaptado àquele meio. Nesse caso, a gente vai ter a substituição do epitélio pavimentoso por um epitélio colunar simples, muito parecido com o epitélio que nós temos na região gástrica, porque esse epitélio é resistente ao ácido, a um pH baixo, que vai ser o componente fisiopatológico da doença do esôfago. E como a gente reconhece esse epitélio de Barré? Ele vai ter várias línguas ou placas vermelhas em contraste com os tecidos normais do esôfago e do estômago. No caso do esôfago será um tecido liso, pálido, e no caso do estômago é aquele tecido de mucosa mais acastanhado. Então nós teremos esse contraste desses três tipos de histologia. Devido ao avanço nos últimos tempos da endoscopia de alta resolução, nós podemos subclassificar esse epitélio de Barré em relação à extensão do segmento. Se ele tiver 3 centímetros ou mais, nós classificamos ele como longo. Se ele tiver até 3 centímetros, ele vai ser classificado como curto. Isso tem uma relação muito grande com a diferenciação dessa metaplasia em displasia, que a displasia já vai ter um descontrole em relação à multiplicação celular. Nessa imagem, nós podemos comparar um tecido esofágico gástrico normal com um tecido já acometido pela metaplasia de Barré. No lado esquerdo, nós temos um epitélio normal, esofágico, pálido, liso, e um epitélio gástrico acastanhado com características de mucosa. Já no lado direito, nós temos essas placas avermelhadas acometendo o terço inferior do esôfago e cárdia, e temos esse contraste, né, da mucosa avermelhada do Barré com a mucosa acastanhada gástrica. Aqui nós temos um corte histológico mostrando a mesma situação. Do lado esquerdo nós temos as células escamosas normais, estratificadas, é possível ver várias camadas dessas células. E do lado direito nós já temos essa diferenciação em metaplasia de Barré. Já temos células caliciformes, que são o critério diagnóstico para esse tipo de acometimento. As células caliciformes são células produtoras de muco. Elas têm esse citoplasma mais claro, então é muito fácil de identificá-las. Nós já temos também esse aspecto glandular, né, desse epitélio, predispondo a isso, essa diferenciação. E já tem uma substituição por células colunares simples, que é característico do acometimento de Barré. Aqui nós temos a evolução total, desde o epitélio normal, passando pelo Barré, que é a metaplasia,
evoluindo para uma displasia e no final um adenocarcinoma, que tem esse aspecto de glândula sobre glândula, uma destruição total da arquitetura desse epitélio. Adenocarcinoma. A progressão dele, da patogenia, está totalmente relacionada com essa evolução do Barré para adenocarcinoma, e ela ocorre devido ao quê? Devido a alterações genéticas e epigenéticas. Em estágios iniciais, nós teremos anormalidades cromossômicas ligadas à mutação do TP53, como eu disse anteriormente, e a regulação negativa do inibidor da sinase dependente da ciclina, que é o CDKN2A. Em fases mais avançadas, com o decorrer da doença, há uma amplificação dos genes que estão aparecendo na tela, e esse processo ocorre em um longo período de tempo. E a gente tem locais específicos para o surgimento desse adenocarcinoma, como as glândulas da submucosa do esôfago, as ilhotas heterotópicas do epitélio colunar e também a degeneração maligna do epitélio colunar metaplásico. A morfologia do adenocarcinoma. Geralmente ele acomete o terço distal, como eu já disse, e pode invadir a cárdia também. Inicialmente teremos placas planas ou elevadas, que posteriormente vão evoluir para grandes massas de 5 ou mais centímetros de diâmetro, e pode se infiltrar difusamente e ulcerar e também invadir profundamente dessa forma, acometendo da mesma forma que o carcinoma escamoso os tecidos paraesofágicos, né, adjacentes, e causando a sintomatologia de acordo com o tecido invadido. Lembrando que esse fator invasivo está muito relacionado com a ausência da serosa do esôfago, que ele somente tem a adventícia. Microscopicamente, nós teremos o quê? Um contraste entre um epitélio de Barré e o epitélio de adenocarcinoma, é muito frequente, e os tumores também vão produzir mucina e formar glândulas. Como eu disse, aquela relação glândula sobre glândula. Aqui nós temos duas lâminas histológicas comparando do lado esquerdo o carcinoma escamoso e do lado direito o adenocarcinoma. No lado esquerdo nós podemos ver esses aglomerados de células epiteliais neoplásicas em configuração circunscrita, né, formando esses círculos, é muito característico. E do lado direito nós temos já alterações do tipo glandular, glândula sobre glândula, diferenciação do epitélio estratificado na região superior direita com esse epitélio já colunar, muito característico do adenocarcinoma. Nós podemos até procurar entre as células colunares, as células caliciformes, né, produtoras de muco, e também podemos ver um aumento, né, da vascularização, porque tem muito a ver com a neovasculogênese presente na neoplasia. Aqui nós temos duas peças anatômicas, do lado esquerdo também, no caso, um acometimento do terço inferior desse esôfago, caracterizando uma lesão do tipo adenocarcinoma, e do lado direito nós temos um acometimento do terço medial, com estreitamento, né, desse esôfago, que é muito característico do carcinoma escamoso. O quadro clínico do estágio precoce, ele tende a ser assintomático, pode ter uma sintomatologia de DRG associada com um câncer oculto, então pode ter pirose, regurgitação, indigestão, pode ter uma perda sanguínea crônica, gerando uma anemia ferropriva, é possível, e também, agora no caso da doença avançada, quando já tem um acometimento mais de 2/3 desse número, já pode surgir o que? A disfagia, a perda de peso, e também temos os sintomas decorrentes da invasão de tecidos adjacentes, como engasgos, tosse, aspiração, se tiver uma fístula traqueosofágica, por exemplo, rouquidão e paralisia das pregas vocais, se tiver acometimento do nervo laríngeo recorrente. Enfim, isso depende da invasão específica de cada um dos órgãos acometidos. Em relação ao diagnóstico, o padrão é nós fazermos uma esofagografia baritada com duplo contraste e uma EDA com biópsia. Esse é o padrão. O esofagograma ele é recomendado para qualquer paciente que tenha disfagia. Ele não é específico, porém ele é ótimo para ser um exame inicial, quando tem um paciente com disfagia e suspeita de CA esofágico. Quais são as funções desse exame? Dar uma visão geral da anatomia e da função do esôfago, poder diferenciar lesões intraluminais de intramurais, discriminar também compressões intrínsecas e extrínsecas, que estão fora do esôfago, no caso, e tem um achado clássico dele, que é a maçã mordida. Aqui nós temos esse achado no terço médio do esôfago, o achado de maçã mordida, é bem característico.
Em relação à endoscopia digestiva alta, EDA, ela é com retirada do fragmento tecidual e feita a biópsia, né? Ela é um exame de escolha para o diagnóstico do CA esofágico. Qualquer paciente que vá se submetido a uma cirurgia, uma operação, ele necessita ter feito uma EDA antes. E o que é importante documentar quando você faz esse exame? A localização da lesão, né, em relação à distância dos incisivos, é importante esse ponto anatômico para a diferenciação. A natureza da lesão, se ela é friável, se ela é firme, se ela é polipoide. A extensão proximal e distal da lesão. A relação entre a lesão e o músculo cricofaríngeo, a junção gastroesofágica e a cádia gástrica. E também a distensibilidade do estômago. Aqui nós temos uma comparação, mais uma vez, do lado esquerdo, o adenocarcinoma. Isso é uma EDA do terço inferior do esôfago. Então tem essa lesão de adenocarcinoma. E do lado direito nós temos uma lesão do tipo escamosa. Inclusive essa lesão do lado direito, eu tenho um vídeo que eu vou passar no próximo, é de uma mulher de 72 anos, que teve uma disfagia progressiva. E aqui o vídeo. Essa lesão também foi achada no terço inferior do esôfago da paciente. Estadiamento. Após o diagnóstico, nós faremos o estadiamento. Temos várias formas de estadiar o paciente que tem o câncer esofágico. No caso, a gente pode usar a TC, o PET-CT, a ressonância, o ultrassom endoscópico e também podemos utilizar modalidades cirúrgicas minimamente invasivas, como broncoscopia, mediastinoscopia, toracoscopia e laparoscopia. No caso da TC, ela é importante para avaliar a extensão desse tumor, a espessura do esôfago e do estômago, avaliar os linfonodos, tanto os cervicais, como mediastinais, como torácicos, no caso abdominais, desculpa, doenças distantes, como metástases, né, de fígado, pulmões, determinar lesões do nível T4, ou seja, que já acometeram os tecidos adjacentes, identificar fístulas, como traqueia esofágica, traqueobrônquica, e variações anatômicas, como por exemplo a traqueia desviada. Embora a TC seja útil, a acurácia dela não é tão boa. Para a avaliação do T, que é o caso do tumor primário, da invasão dele, ela tem uma porcentagem de acurácia de 57%. Já para a avaliação do acometimento de linfonodos, é 74%. E para metástases, 83%. Por exemplo, muitos tumores que são ditos irressecáveis pela ATC, na hora da operação podem ser ressecáveis. Então, ela tem esse déficit. Em relação ao PET-CT, ele vai ser uma junção da medicina nuclear com a radiografia, no caso da TC. E vai gerar uma terceira imagem, que vai nos mostrar a localização dessa lesão de forma mais precisa. Então, ela vai se destacar nessa terceira imagem, que eu tenho uma imagem posterior que eu vou mostrar para vocês. No caso, ela é uma tomografia por emissão de pósitrons. Ela avalia a massa primária, os linfonodos regionais e a doença distante. A sensibilidade e especificidade dela para avaliar metástases é 88 e 93, respectivamente. E para avaliar a doença linfonodal, ela tem a sensibilidade de 72 e especificidade de 86. Então, ela tem essa vantagem em relação à ATC que eu disse anteriormente. A ressonância ela é utilizada em poucas circunstâncias, como envolvimento vascular e neural. Então, ela tem um campo de ação limitado. Aqui nós temos a imagem do PET-CT. No caso, como eu disse, ele vai unir a radiologia, representada pelo A, que é a tomografia, e a medicina nuclear, representada pelo B, e gerar essa terceira imagem, nos indicando mais precisamente essa lesão, que ela vai ser destacada, né? No caso, nós temos o ultrassom endoscópico. Ele é o melhor exame para esse estadiamento. Além disso, ele vai orientar tanto a terapia clínica quanto a cirúrgica. Ele avalia a profundidade de extensão do tumor, de acordo com a camada histológica acometida, o grau de comprometimento luminal, o estado dos linfonodos regionais e envolvimento de estruturas adjacentes. Além disso, ele vai poder fazer amostras, né, de biópsia, tanto de massa quanto de linfonodos, de várias regiões, como paratraqueal, subcarinal, paraesofágica, celíaco, pequena curvatura e gastrohepática. Aqui nós temos duas imagens mostrando a ultrassom endoscópico. Do lado esquerdo nós temos a representação em relação às camadas, né?
mucosa, submucosa, muscular própria, adventícia e tecidos paraesofágicos. Então, ele consegue avaliar esse processo. Por exemplo, nesse caso, temos o aumento da espessura, né? E também, já indo para a imagem do lado direito, nós podemos avaliar os linfonodos. No caso, essa lesão hipoecoica com uma seta escrito LN seria um linfonodo, então ele tem esse aspecto, né? Demonstra um aumento de volume nesse linfonodo. E também temos espessamento na região direita, né? Que é possível ver em relação às camadas essa lesão mais hipoecoica. Em relação à modalidade cirúrgica minimamente invasiva, nós temos como destaque a broncoscopia, realizada em qualquer paciente que apresenta tosse ou evidência de câncer esofágico cervical. Quando passa da região cervical, esse exame já não tem tanta validade, né? Ele é útil para excluir fístulas traqueoesofágicas ou crescimentos de tumores da traqueia. A mediastinoscopia ela é usada para a coleta de linfonodos suspeitos, que pode indicar uma doença avançada, quando a biópsia não pode ser feita pela ultrassonografia endoscópica. A toracoscopia ela pode avaliar linfonodos tanto de entrada torácica, de mediastino, de ducto torácico e de ato diafragmático, e a laparoscopia complementa a toracoscopia. Além de avaliar a extensão, ela vai avaliar e permitir a coleta de tecidos dos linfonodos do eixo celíaco, periepático e linfonodos da junção gastroesofágica. A partir disso, depois de utilizarmos esses exames, nós podemos classificá-los no TNM. Em relação ao T, que é o tumor primário, o TX é o indeterminado, o T0 é sem sinais de tumor primário, o T1, o TIS é o carcinoma in situ, que atualmente nós chamamos de displasia de alto grau. O T1 é quando tem acometimento da mucosa, submucosa, ele é subdividido em T1A, que é lâmina própria e muscular da mucosa acometida, e T1B, submucosa. O T2 é quando atinge a muscular própria, T3 adventícia e T4 estruturas adjacentes, subdividido em T4A e T4B. T4A, pleura, pericárdio, ázegos, peritônio e pericárdio, e T4B, aorta, vértebras e via aérea. A classificação do N é a dos nódulos linfáticos regionais, o cometimento linfonodal, NX indeterminado, N0 linfonodos regionais negativos, N1 de 1 a 2, N2 de 3 a 6 e N3 7 ou mais. E em relação à metástase, nós temos essa classificação, MX indeterminado, M0 ausente, M1 metástase à distância. A partir disso, nós podemos estagiar o paciente de 0 a 4B. Quem quiser pode dar uma pausa no vídeo agora e avaliar melhor essa tabela. Só que uma coisa importante de destacar dela é que o paciente que já tem uma metástase independente de qualquer outro tipo de classificação em relação a T e N, ele já é classificado como 4B. Essa imagem ilustra muito bem esse tipo de classificação, pois poderemos observar a invasão, né, em relação à camada histológica, que seria no caso o T, representado pelo T. Por exemplo, o T4 já invadiu todas as camadas, como pode ser visto aqui, e já está chegando na aorta, então já teve esse acometimento de estruturas adjacentes. E aqui nós poderemos ver o acometimento de linfonodal. Então essa imagem só ilustra o que já foi dito. Tratamento. Quando o paciente se apresenta com câncer esofágico, as seguintes variáveis devem ser consideradas, pois elas influenciam no tratamento a ser seguido. Que no caso é o que? A histologia, por exemplo, o carcinoma do tipo escamoso, ele responde muito bem à radioquimioterapia, diferente do adenocarcinoma, então tem essa variável. Localização, qual o texto que ele está localizado, pois isso implica na linfadenectomia específica do local. A extensão local, né, profundidade da invasão. Também podemos avaliar o estado dos linfonodos locais e regionais, a presença de linfonodos distantes ou doença sistêmica, metastática. Condição geral do paciente, isso é muito importante, se ele tem um estado nutricional que permite que ele faça uma cirurgia. O objetivo do tratamento, a partir disso, avaliando esses critérios, nós podemos decidir se ele vai seguir um tratamento paliativo ou curativo. Então, no tratamento a gente vai ter duas formas de tratamento, o paliativo e o curativo. O paliativo ele visa diminuir sintomas, diminuir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida. O curativo é tentar resolver essa doença. Quem são os pacientes indicados para o tratamento paliativo? São aqueles denominados irressecáveis ou inoperáveis. Quem são eles?
Os irressecáveis são aqueles que têm uma grande lesão, que não conseguem mais ser ressecados, que são os pacientes que já têm metástase, que é o M1, aqueles que já têm acometimento de 7 ou mais linfonodos, que é o N3, aqueles que já têm uma invasão de estruturas adjacentes, que é o T4, e aqueles que têm uma fístula traqueoesofágica ou traqueobrônquica. E temos os inoperáveis, que são aqueles que têm, como eu disse anteriormente, aquelas condições clínicas que não permitem que ele seja operado. A partir disso, a gente vai ter os objetivos desse tratamento paliativo, que seria aliviar a disfagia, nutrir e limitar a hospitalização desse paciente. Nós temos medidas que podem ser feitas para isso. Como exemplo, a gente tem a dilatação, com a utilização de prótese, o stent, principalmente quando tem uma fístula. Poderemos abrir mão de terapia fotodinâmica, laser, que são terapias mais recentes, e temos uma terapia mais estabelecida, que é a quimio-radioterapia, que aumenta a sobrevida desse paciente. E também temos a paliação cirúrgica. A gente pode usar a interposição do estômago e também a coloplastia, que seria a utilização do cólon. Aí você vai permitir a nutrição desse paciente e o tumor não será ressecado. Só que tem um risco de alta mortalidade, né, nessas técnicas. Aqui nós temos o exemplo do stent, né, da prótese. Esse stent é colocado por via endoscópica e ele é auto-expansível. Então, a gente coloca ele vai se expandir, empurrar essa parede e assim permitir que abra um tubo dentro dele, permitindo a passagem desse alimento. Porém, ele pode comprimir estruturas vizinhas, pode perfurar e pode ter uma movimentação dele, né, que vai voltar, ele sai desse local, ele vai voltar ao estado inicial do sintomatológico do paciente. Então, tem essas variáveis a serem consideradas. Em relação ao tratamento curativo, a esofagectomia é o principal tratamento. A gente vai classificar esse paciente em não avançado e avançado. O não avançado a gente fará uma esofagectomia mais quimioterapia adjuvante, e o avançado a gente vai subclassificá-lo em ressecável e irressecável. No caso, é interessante destacar o papel da quimio-radioterapia adjuvante. A radioterapia ela tem um papel no pré-operatório de reduzir o volume do tumor, controlar a invasão local e reduzir o risco de disseminação na cirurgia. Já no pós-operatório, ela tem o papel de destruir as células residuais após a cirurgia. No caso da quimioterapia, é em relação à metástase. Esse é o papel dela como terapia adjuvante. Já o paciente avançado, como eu disse, ele será subclassificado em ressecável e irressecável. O ressecável, a gente vai utilizar a quimio-radioterapia adjuvante, que vai aumentar a sobrevida desse paciente. A gente faz uso da 5-fluoracil mais cisplatina mais paclitaxel, no caso da quimioterapia. Após isso, a gente vai fazer um restadiamento com ATC e partirá para esofagectomia mais linfadenectomia. Já no caso do irressecável, nós podemos fazer uma quimio-radioterapia isolada, só que tem controvérsia em relação a essa terapêutica na literatura. Após isso, podemos fazer um restadiamento e avaliar se ele pode ou não fazer a cirurgia. Então, quais são as técnicas operatórias da esofagectomia? A gente vai destacar 3 principais. Nesse caso, a primeira é a transhiatal. Ela requer 2 incisões, uma cervicotomia esquerda, lembrando que o esôfago na parte cervical ele é lateralizado para a esquerda, e uma laparotomia mediana. A técnica consiste em que a gente vai mobilizar esôfago e estômago por meio da incisão abdominal. Assim, esse esôfago vai ser manipulado, vai ser mobilizado às cegas por meio de uma manipulação manual por meio do hiato esofágico, como podemos ver nessa figura B, ampliado. Então, nós fazemos a manipulação às cegas. Isso pode ter algumas complicações. Após isso, faremos o quê? A gente vai tubularizar o estômago e vai passar ele pela região mediastinal posterior até a região cervical, e lá fará uma anastomose esôfago-gástrica. Como pode ser visto esse processo aqui, né, ele foi passado pela região mediastinal posterior e foi feita a anastomose esôfago-gástrica na região cervical. Quais são as vantagens e desvantagens dessa técnica? As vantagens: a gente vai ter uma taxa reduzida de deiscência anastomótica, taxa de mortalidade também baixa, de 4%, menor tempo operatório, menor perda de sangue e poucas complicações cardiorrespiratórias, porque a gente não vai ter a toracotomia devido àquela manipulação às cegas, como eu disse anteriormente. Já as desvantagens seriam que a taxa alta de estenose pós-operatória, lesão de grandes vasos e vias aéreas e incapacidade de realizar a dissecção.
Outra técnica é a em bloco, ou 3 campos. Nessa técnica, a gente terá uma ressecção agressiva, com uma linfadenectomia torácica e abdominal radical, e uma ampla ressecção local dos tecidos envolvendo esse tumor. No caso, a técnica dela consiste em, no caso, a gente terá 3 incisões, né? A cervicotomia esquerda, a toracotomia direita, porque na região torácica o esôfago ele é lateralizado para a direita, e a laparotomia mediana, da mesma forma que a técnica anterior. Então, como é a técnica? Nós faremos, na primeiro tempo, uma toracotomia direita, iremos mobilizar os tecidos saudáveis ao redor do esôfago. A partir disso, faremos uma ligadura e uma retirada das veias e dos vasos linfáticos, essas veias em cunha ázigo, hemiázigo e intercostais. A partir disso, fazemos uma linfadenectomia radical torácica. Posteriormente, iremos para o segundo tempo, que terá a incisão abdominal. A partir daí, iremos mobilizar o estômago, fazemos uma linfadenectomia radical abdominal e passaremos o estômago tubularizado pela região mediastinal posterior, da mesma forma que na técnica anterior, e faremos a anastomose esôfago-gástrica na região cervical. Aqui nessa imagem podemos ver a incisura, né, da região mediana e da região torácica, e aqui a da região cervical. Quais são as vantagens e desvantagens dessa técnica? A vantagem podemos ter pode ser essencial para estabelecer o controle loco-regional. Quem diz isso são os defensores dessa técnica. A gente pode ter aumento da sobrevida em 5 anos em pacientes que têm estágio precoce em comparação à técnica transhiatal. E podemos fazer a dissecção completa dos linfonodos, que é uma desvantagem da técnica transhiatal. Como desvantagem, nós temos a maior taxa de mortalidade e morbidade, complicações respiratórias, porque a gente manipula, né, a região torácica, a maior taxa de deiscência anastomótica e pode haver falha desse enxerto. E por fim, nós temos a esofagectomia minimamente invasiva. É uma técnica que ganhou grande popularidade recentemente. A gente vai substituir a toracotomia por uma toracoscopia e a laparotomia por uma laparoscopia. Os resultados a curto prazo, eles são que definem ela como uma técnica segura e efetiva. Ela oferece os mesmos resultados das técnicas anteriores, acrescidos de uma menor dor no pós-operatório e uma menor permanência hospitalar. Aqui nós temos um resumo do tratamento desse paciente, que é um algoritmo, que eu achei muito interessante colocar. Então, a partir da avaliação clínica, nós faremos o diagnóstico dele, a partir do esofagograma com bário e duplo contraste, e a endoscopia digestiva alta com biópsia. A partir disso, faremos o estadiamento, né? Pode ser com qualquer um daqueles exames que a gente já citou, e aí definiremos se a doença é do tipo de início, intermediária ou avançada, ou ainda se ela é doença tardia ou comorbidade significativa, já tendo metástase ou uma insuficiência cardíaca, pulmonar, renal ou hepática. Nesse primeiro caso aqui, então, nós faremos uma quimiorradiação. No segundo caso, que seria o paciente com T1 de classificação, a gente avalia a questão linfonodal. Se ele não tiver cometimento linfonodal, faremos uma esofagectomia transhiatal ou uma técnica minimamente invasiva. E se tiver linfonodo acometido, uma ressecção em bloco. Já se for do tipo T2 e não tiver acometimento linfonodal, também será essa ressecção em bloco. E no caso, se tiver linfonodo acometido, quimiorradioterapia. Já no T3, também já vai direto para essa quimiorradioterapia. A partir disso, na questão da ressecção em bloco, se tiver falha terapêutica, a gente poderá fazer um desses caminhos terapêuticos possíveis. Já nesse caso aqui, no caso da quimiorradioterapia devido a T3 ou a T2 com linfonodo, faremos uma esofagectomia transhiatal, e se caso de falha, também seguiremos esses caminhos. Quais são eles? Um paciente com debilidade grave, uma doença avançada, será um cuidado de suporte. Já um paciente com recorrência local, sem metástase e excisão comprovada possível, faremos uma cirurgia paliativa. O tumor irressecável, proximal ou sangramento, faremos uma terapia abrasiva de laser. E se tiver uma fístula de vias aéreas, tumor irressecável ou recorrência local, poderemos utilizar o stent. E se tiver metástase à distância ou nenhuma recorrência local, quimiorradioterapia. Por fim, o prognóstico. A sobrevida em 5 anos do paciente que tem CA de esôfago em relação ao estadiamento final, tanto clínico quanto cirúrgico,
é muito baixa. Mesmo em relação a estágios precoces. Por exemplo, estágio 1, 60%, estágio 2, 30%, estágio 3, 20%, estágio 4, 4%. Então, a gente configura essa doença como de alta periculosidade, ela tem uma grande mortalidade, então, mesmo em tratamento precoce, ela pode causar a grande mortalidade. E por isso é tão importante diagnosticá-la de forma bem precoce para aumentar a chance de sobrevida desse paciente. Obrigado. E essas foram as referências utilizadas.